Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar de um assunto extremamente importante dentro do empreendedorismo, que é a gente saber o que é a função custo, a função receita e a função lucro, que ajuda muito no levantamento rápido desses três fatores que importam muito na administração de um empreendimento. E também tem outra razão bastante importante. Quando vocês trabalharam questão de função com o professor, com a professora de matemática, vocês perguntavam, mas para que serve isso, professor? Hoje a gente vai ver exatamente para um cara que quer, uma menina que quer ser empreendedora, aonde que ela aplica a matemática, aquela matemática que vocês aprendem na escola. Ela tem aplicações na nossa vida, com certeza, e hoje a gente vai ver dentro dessas três funções que eu falei. Então vamos lá. Hoje o título da nossa aula, como eu falei, é a função custo, lucro e receita. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Compreender o que é a função custo, compreender a nossa função receita e, consequentemente, compreender a nossa função lucro. Bastante objetivo bastante longo, mas extremamente importante. Primeiro, nós relembramos aqui o que é custos fixos de uma empresa, que são aqueles custos que independem da quantidade, por exemplo, se é uma indústria que produz algum equipamento, independente se ela produz ou não está produzindo em um momento, tem aqueles custos que acontecem independentemente se a gente fabrica ou não fabrica, ou independe do número de produtos que a gente fabrica. Ou no caso de uma empresa de vendas e de serviços, independente de trabalhar ou não trabalhar, esses custos vão acontecer, né? Nós temos como exemplo o aluguel, plano de internet, IPTU, são fatores custos que já estão atrelados à empresa produzindo ou não. Daí nós temos os custos variáveis. Esse sim vai depender de quantos produtos a gente fabrica, quantidade de luz que a gente gasta, quantidade de água que a gente gasta e assim sucessivamente, né? Então estão dentro dos custos variáveis, tá? Para isso, nós temos que fazer igual a gente faz na nossa contabilidade doméstica, no nosso planejamento doméstico e individual. Tem que anotar absolutamente tudo para que você tenha uma boa organização. Então nós vamos lá. Responder os seguintes questionamentos. Como o empreendedor poderá conhecer o custo total da produção? Então ele precisa saber claramente quais são seus custos fixos, quais são seus custos variáveis. Que cálculo é necessário fazer? Exatamente o que a gente fez. O custo fixo por unidade, que daí a gente pega o total e divide pelas unidades que é fabricadas, mais o custo variável por unidade, que daí a gente tem o custo total de produção unitário, que isso daqui você pode ter o custo total de todas as mercadorias. Só que para você desenvolver depois o preço de venda, você precisa saber esses custos unitários, então vai ter que fazer esses cálculos. Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos o custo fixo por unidade de uma determinada mercadoria, dá 26 centavos. O custo variável dessa unidade, 40 centavos. Portanto, o custo total de produção unitária é de 66 centavos. Consequentemente, eu tendo esse custo total, eu consigo, por exemplo, já determinar qual é o lucro que eu quero em cada unidade e determinar o preço de venda, mas eu preciso ter muito claramente. Para isso, tem que anotar muito bem todos os custos fixos e os custos variáveis para a gente poder determinar. E como é que eu vou determinar a função custo? Porque eu não vou fabricar posso fabricar 10, 20, 30, 50, 100, 1000 produtos. Então eu vou usar a função custo, vai ser o custo fixo por unidade ali, multiplicado pelo valor unitário, mais o custo variável por unidade. Ou seja, aqui formou a função custo em função do valor de x, que seria o número de unidades, que deu 0,26x mais 0,40 em cada um. Ou seja, essa daqui é exatamente a formação da função custo. Esta função custo, o que remete para nós? A função de primeiro grau, que a gente já trabalhou dentro da disciplina de matemática.
Hoje em dia, para você controlar esses custos, a gente pode utilizar, por exemplo, planilha eletrônica. Você consegue controlar ela na tela do seu smartphone. Por exemplo, nós temos acesso, por exemplo, dentro da nossa plataforma, da plataforma Google, onde a gente tem a planilha lá e que você pode, na tela do seu computador ou na tela do seu celular, tá sempre colocando os valores ali e, consequentemente, você sempre vai ter os custos atualizados. Então, agora vamos treinar um pouquinho. O custo total de fabricação de um produto é composto por um custo fixo de R$ 2.000 e um custo variável de R$ 40 por unidade produzida. Expresse o custo total XCX, que é uma função de X unidades, e obtenha o custo para a fabricação de 200 unidades, parecido com o problema que a gente já trabalhou ali anteriormente, aquele exemplo que a gente fez. Agora eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, lembrando aquele problema que a gente trabalhou agora, esse exemplo que a gente trabalhou, e daí vocês vão expressar a função e depois vão ter qual que seria o custo para essas 200 unidades totais. Tudo bem? Um tempinho para vocês fazerem e já voltamos a conferir. Então, pessoal, conseguiram lembrar do exemplo que a gente falou? Então vamos lá. O que é a ideia? A gente achar a função custo. A função custo total pelas unidades produzidas. Então vamos lá. Então nós temos que o custo fixo é 2.000 e vamos ter um custo variável de R$ 40 por cada unidade. Então primeiro eu vou achar a função custo, que é a soma do custo fixo mais o custo variável. Então vamos lá. 2.000 é o custo fixo. R$ 40
para cada unidade, que cada unidade que eu não sei quantas a gente vai produzir, então eu vou chamar de X. Porque esse custo fixo independe se a gente vai fabricar 10, ou 100, ou 200, vai ser o mesmo valor de custo fixo. Então aqui a gente já tem a nossa função custo geral. Agora, quero saber, a pergunta era, para fabricar 200, quanto seria? Eu vou pegar e substituir no lugar do X a 200. Então ficamos, custo de 200 é 2.000 mais 40 que multiplica 200. 40 vezes 200, 8.000, somados com os 2.000, portanto o custo para fabricar 200 produtos será de R$10.000. Tranquilo, não é verdade? Fácil. Então vamos um pouquinho à frente agora. O que seria a função receita? Bem, ali você vai ter um custo unitário que você vai ter de cada produto, vai determinar qual é o lucro que você quer sobre esse produto e vai lá determinar qual seria o valor de venda. Então eu vou determinar esse valor da venda, qual que é, pelo número de unidades. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Um preço de venda é R$10. Eu vendi num determinado período de tempo, que pode ser um dia, uma semana, um mês, 50 produtos. Então eu vou fazer lá 10 vezes 50, seria a minha função receita. Tranquilo, gente? Então é muito simples a gente ver. Mas agora o que seria a função lucro? É exatamente a gente pegar a função receita, que é o preço de venda pelo número de produtos vendidos, menos a função custo que a gente já trabalhou, a diferença entre os dois vai ser exatamente a nossa função lucro, né? Porque o lucro nada mais é do que o que entrou menos o que saiu, que seria nosso custo. Isso vai ser o lucro que a gente vai obter na empresa, que é extremamente importante dentro dos nossos cálculos. E agora a gente vai fazer várias associações com o que vocês aprenderam de função lá na disciplina de matemática. Então vamos lá. Um fabricante pode produzir calçados a um custo de R$20 o par. Estima-se que cada par vendido por X reais. Então nós não sabemos quanto vai ser vendido. O fabricante venderá por mês 80 menos X, que esse X era o X reais do preço de venda. Então, ou seja, o número de produtos que vai ser vendido vai depender do preço de venda. E esse preço e o número aqui vai variar de 0 até 80 pares de sapato. Assim, o lucro mensal é a função do preço de venda, em função do preço de venda. Quais são as funções de custo, receita e lucro, gente? Então agora vocês vão ter que pensar. Lembre-se, o preço vai ser em função de 80 menos o X, que vai ser o preço de venda em relação ao número de produtos. E esse X é o número de produtos. Então vocês vão determinar qual a função custo, qual a função receita e qual a função lucro. Um instantinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir o resultado e também para tirar alguma dúvida que tenha ficado.
Então, pessoal, conseguiram fazer? Bem, agora a gente vai começar a usar todos aqueles conceitos que vocês aprenderam em matemática. Mas vamos usar inicialmente primeiro os conceitos que a gente aprendeu no vídeo de hoje. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai ver é a função custo. A função custo é o custo por par, que é 20, vezes o quê? O número de pares produzidos. Que o número de pares produzidos foi dado que é 80 menos x, que ela vai depender do número do valor que vai ser vendido. Então, isso daqui é o produto já do nosso custo. Então, 20 seria o custo unitário vezes o número de produtos vendidos. A receita vai ser o quê? Vai ser o número de sapatos vendidos no mês multiplicado pelo valor de venda. Quem era o valor de venda aqui no nosso problema? Exatamente o X. Então, o valor aqui do de venda vai ser 80 menos X, que já foi dado ali para a gente, vezes o número de venda que a gente vai ter. Então, ficou uma receita de X igual 80 menos X, entre parênteses, multiplicado por X. Ou seja, aqui a gente tem que aplicar a distributiva depois, né? Agora, qual que seria a função lucro? Exatamente a diferença entre a receita e o lucro. A receita é 80 menos X, que multiplica X, e o custo, que é 20, que multiplica 80 menos X. Aí ficou um pouquinho mais complicado, né? Que agora nós começamos os cálculos na maneira real, da vida real. Como eu falei, vamos fazer a distributiva aqui nos dois, né? Nos dois cálculos, ficamos que lucro de x vai ser menos x ao quadrado mais 100x menos 1.600. O que lembrou isso daqui para nós? A nossa famosa, e que a gente usou muito na nossa vida até agora, a função do tipo quadrática, né? Ou comumente chamado por nós a função de segundo grau. Então aqui já achamos que a função lucro, nesse caso, caiu numa função de segundo grau. Tranquilo? Conseguiram resolver? Se não conseguiram, agora revisem bem o que a gente falou, porque será bastante necessário para a resolução dos exercícios. Agora vamos dar uma olhada aqui. Qual deve ser o preço de venda de modo que o lucro mensal seja máximo? Porque sempre a gente vai tentar achar um ponto de equilíbrio, né? Se é uma função do tipo quadrática, como é que fica o gráfico mesmo? Como é que era o gráfico mesmo? Vocês lembram? É uma parábola. Ela pode ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo ou a concavidade voltada para cima. No caso ali, o nosso A vale menos 1, o B 100 e o C menos 1.600. Como o A é negativo, então nós já sabemos que a concavidade é voltada para baixo. Então a função lucro ela vai ter máxima quando ela chegar lá no vértice, não é verdade? Então nós queremos saber qual vai ser esse valor para a gente ter o preço de venda, que é exatamente o X, né? Quando ela está lá em cima, vai ser o nosso preço máximo. Como é que a gente pode obter esse preço máximo? Vocês lembram? Não lembram? Vou dar uma dica. Lá é o vértice. Então a gente aplica a formulazinha do vértice para a gente poder determinar esse valor de x. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos conferir o resultado.
Galera, eu gosto sempre quando a gente chega nesse ponto, porque vocês normalmente estão sempre perguntando sobre matemática. Senhor, onde que eu vou usar isso? O que isso tem a ver com a minha vida? Olha aqui, quem quer ser empreendedor, caiu função exatamente para você controlar e saber qual é o seu lucro. Então vocês vejam que vocês estudam em matemática é extremamente pertinente para a vida de vocês. Então aqui nós temos a função quadrática, o valor de A, de B e de C. Nós queremos saber exatamente quando ela tem um lucro máximo, que a característica é exatamente uma parábola com concavidade para baixo. Então nós queremos saber o valor de X máximo lá, que vai dar um valor de venda. Então, o que eu vou usar? Eu preciso saber o X, então eu vou achar o X do vértice, que é dado por menos B dividido por 2 vezes o A. O B vale 100, o A vale menos 1, fazemos as operações, achamos que o X do vértice da nossa função quadrática vale 50, ou seja, para obter um lucro máximo, o valor de venda desse tênis, por par dele, deve ser de R$50. Porque se ele fizer menor ou maior do que isso, não vai ter um lucro máximo. Tranquilo, gente? Então, no vídeo de hoje, a gente chegou a algumas conclusões, que foi: aprendemos a calcular a função custo, compreendemos como é que funciona a função receita e lucro e aprendemos a encontrar também a maneira da gente visualizar como encontrar o preço de venda, que o preço de venda vai ser exatamente o custo unitário vezes o lucro que a gente quer obter sobre aquele produto, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que a gente falou de função custo, função receita e função lucro, e espero que vocês se aprofundem nesse assunto e até breve, pessoal.